Sim. O Brasileirão também? Também. Até fazendo um balanço aí, né, do que vem acontecendo. O Flamengo teve nesse seu ano realmente um episódio que completamente fora do nosso planejamento, que foi a questão da Libertadores, né? Infelizmente nós não tivemos competência suficiente para somar pontos fora de casa. Vencemos os 3 jogos com autoridade aqui no Rio, mas nos faltou um ponto para classificar. E esse entendimento dessa competição ela só vai se dar realmente com a equipe se fazendo presente em todas as edições, né? Algo que na história do Flamengo não era muito comum, né? Assim, disputava, depois ficava um tempo fora e tal, principalmente pela classificação no Brasileiro. E a nossa ideia, a ideia de toda a diretoria, é que o Flamengo esteja presente em todas, porque isso nos aproxima, né, de conhecer os caminhos e poder, quem sabe, conquistar o segundo título da história, né? Agora, nas demais competições, até agora, o Flamengo tem disputado o Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela, vai ser assim até o final. Em momento nenhum o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Em alguns jogos, até todos vocês sabem que as 2 equipes que mais jogaram até o presente momento é o Flamengo e o Sport, né? Número de jogos no ano. E, consequentemente, você tem que levar em consideração a questão da fisiologia, do departamento médico, ouvir os preparadores para, em alguns momentos, não ter a perda aí de atletas importantes, né? E mesmo assim você está sujeito a perder, como foi o caso do Everton, o último lesionado aí, que realmente está fazendo tratamento intensivo. Estamos numa final de Copa do Brasil, quer dizer, uma competição dessa, estar entre as 2 equipes que chegam nessa final é por meritocracia mesmo. E a questão da Sul-Americana, que foi o que nos sobrou por conta do caminho da eliminação da Libertadores, o Flamengo vai com força máxima até o final e entendemos nós que, mesmo com algumas modificações para que os atletas não corram risco de lesões, o Flamengo tem um bom elenco que pode disputar essas frentes. Mas, como eu disse, o que é a obrigação do Flamengo é disputar na parte de cima todas as competições, buscar o título em todas as competições que entra, mas sabendo que voltou em algumas competições sendo protagonista. Esse é o desejo do torcedor, é o nosso desejo, que o Flamengo, quando entre, seja realmente com a intenção de estar numa final, de levantar um título, e eu acho que o caminho está muito mais próximo do que distante. Se você ganhar a Copa do Brasil, dia 27, você vai ver aqui no Fox Sports, você garante presença na fase de grupos da Libertadores. Nesse caso, você pode tirar um pouquinho o pé do brasileiro para pensar em ganhar a Copa Sul-Americana também. 3 títulos no ano, estou aqui pensando quando foi a última vez que o Flamengo teve. Pois é, esse cenário eu adoraria ter esse problema para decidir, adoraria. A gente sabe que lá nós vamos ter muitas dificuldades lá em Minas, né? Acho que a decisão está aberta, do mesmo modo aí que foi um jogo aqui muito estudado, onde as 2 equipes respeitaram, o Flamengo teve a chance de vencer e o Cruzeiro buscou empate. Da mesma forma nós vamos lá, o que muda é o estádio, o que muda é a maioria da torcida ser do Cruzeiro agora, mas os nossos torcedores, o espaço da torcida do Flamengo, que não é surpresa para ninguém, já está esgotado, já faz alguns dias, então nós vamos ter o apoio do nosso torcedor lá também, e aí todo o torcedor espalhado pelo Brasil. Esse seria o melhor cenário, nós podemos tomar uma decisão em relação a isso. Mas eu te diria, seguindo essa linha de raciocínio, pelo Flamengo querer realmente se consolidar com a posição firme em todas as competições, PVC, vai ser muito difícil, principalmente que o torcedor aceite o Flamengo abrir mão de um Campeonato Brasileiro. Não terminar em 8º lugar, por exemplo? Não, de forma nenhuma. Nós temos que estar ali. O ano passado fomos 3º colocado com o mesmo número de pontos do Santos, né? O Santos com uma vitória a mais. E eu acredito que ali, tirando essa situação do Corinthians, que realmente fazendo uma campanha fora dos padrões, você vê hoje ali a distância de pontos, né? Do Grêmio para o Flamengo. 10 pontos. Não, do Grêmio para o Flamengo são 5. Do primeiro para o segundo são 10, do segundo para o 8º são 9. Tá achatado ali. Tá achatado. E você vai ver o Corinthians que disparou. E se formos até o 7º colocado? Do primeiro para o segundo são 10 pontos. Do segundo para o 8º são 9 pontos. Coloca a classificação aí de novo, é mais fácil. É muito achatado. Então ali tem muitas equipes e o Flamengo não pode se permitir
do risco, né? Porque aí você tem que fazer um cálculo do risco. O Flamengo não pode se permitir de ir para uma final, né, de Copa do Brasil, onde você observa ali a distância está muito reduzida, né? Primeiro para o segundo, 10 pontos. Do segundo, que é o Grêmio, para o oitavo, que é o Atlético Paranaense, 9 pontos. Tem menos distância do segundo para o oitavo do que do primeiro para o segundo. E a gente sabe, uma decisão de Copa do Brasil, você demora para chegar, mas somente um garante vaga na Libertadores, somente um ganha o título. E em caso, nós não podemos trabalhar com essa margem de risco tão elevada, de chegar ali e daqui a pouco não ter fôlego para conquistar essa vaga via Campeonato Brasileiro. Né? Não ficar numa posição que realmente seja uma posição que o tamanho, né, da torcida exige. E a mesma coisa na Sul-Americana. Portanto, essa época do ano é muito difícil você falar em privilegiar alguns jogos e algumas competições. Nós vamos o que tem de melhor em todas. Vamos lá, Quesada. Rodrigo, investimento para o ano que vem. A dona da Crefisa, dona Leila, disse que vai contratar mais gente para deixar o Palmeiras mais forte na próxima temporada. O Atlético, né, PVC, temos a informação que se não disputar a Libertadores, tira o pé. E o Flamengo, em termos de contratações? Porque o elenco, entre nós, é um baita de um elenco. Mas vai ter que tipo de reforço pensando em 2018? Porque, sabe, a gente vai quem vai ser contratado? Você pode falar os nomes, ninguém está ouvindo, por favor. Olha, nós vamos seguir a mesma linha que foi feita até agora. Às vezes tem certas coisas que elas não são compreendidas, e não é realmente por má vontade, não, é por falta de conhecimento, né? Muitas das vezes eu ouvi falar que o fato de termos trazido jogadores de alto nível no meio da temporada significa falta de planejamento. Eu vejo ao contrário. Eu acho que é justamente planejamento, porque quando que nós conseguiríamos trazer Diego Alves, Everton Ribeiro, Rodolfo e Geovânio no meio da competição nos seus países? Sem custo ou com custo baixo? Que aí não podemos considerar o caso do Everton Ribeiro, mas ele nos custou em junho, né? A metade do que nos foi pedido em janeiro. E nós não vamos trabalhar com essa irresponsabilidade. Eu nem posso e nem é permitido. Essa não é a governança do Flamengo. Não é, e não foi, e não será. Isso aconteceu, casos do Paulo Guerreiro, que veio livre, porque você negociar diretamente com o atleta, e o Zinho já teve nessa função, é totalmente diferente do que você ter lá que bancar uma aquisição de um determinado jogador. O que transforma uma operação muito mais onerosa é isso. Né? Então nós fizemos isso com o Paulo em 2015. Estou citando os nomes que eu sei que vocês mais repercutem. Os principais nomes. Diego em 2016, né? E agora, no caso, os 4 que chegaram, né? que foram os últimos contratados. Então, ou seja, na janela de final de ano, se permite, na verdade, uma busca muito mais no mercado interno e algumas oportunidades que nós vamos avaliar o nosso nível de necessidade. Mas esse tipo de contratação, ela normalmente aí tem que ter um entendimento de que a nossa janela não está equiparada com a janela dos grandes mercados, né? Dos grandes países. Enquanto isso não acontecer, é dessa forma que os clubes vão poder atuar. Caso contrário, o dispêndio financeiro será muito maior. Então, a grande contratação, portanto, é na janela do meio do ano. Não estou aqui prometendo nada. Estou dizendo que as boas oportunidades de grandes jogadores retornarem de fora, término de contrato, ou uma liga importante que está se encerrando, ela se dá no meio do ano. Por mais que nós quiséssemos, e é o desejo de todo mundo, está em janeiro, estou com o elenco pronto para o ano. Enquanto continuar a janela dessa forma, não tem clube, estou falando clube, digamos que tem aspirações, né, de trazer esse nível de atleta, sem dúvida nenhuma que vai ser prejudicado. Mas nós, dentro respeitando o orçamento do Flamengo, que é muito firme, né, a gente vai tentar reforçar a equipe sempre, o quanto antes possível, mas que haja esse entendimento, o porquê dessa atuação. É porque nós atuamos com responsabilidade. Outro ponto de discussão muitas vezes, que a gente vê comparação de a folha de uma equipe com a folha de outra, que isso vai traduzir resultado esportivo de imediato, a gente sabe que não é assim, isso é um processo. Você faz investimentos, e aí é que a gente fala, né, que o resultado de campo, ele determina muita coisa, mas não pode determinar tudo. Na minha visão, não pode determinar tudo. Você percorre um caminho que te aproxima dos grandes títulos. Eu acho que o Flamengo está nesse caminho, está muito mais próximo do que distante. E o que vale a folha de pagamento é versus o percentual que você compromete do teu orçamento. Então, assim, o que
para o Flamengo, que não é o caso. O Flamengo aí é, segundo pesquisas, e a gente teve aí o parâmetro de comparação, é a 4ª folha dentro das equipes da Série A. Pois bem, mas que não fosse. O número absoluto, na minha visão, não é determinante. É quanto eu estou comprometendo, né, da receita total do clube. E aí o Flamengo está quase que na metade do que o Profut permite. Só para vocês terem uma ideia. É exatamente em torno de 40% dos 80% da receita que o Profut permite. Então, ou seja, melhorando a sua infraestrutura física, que já temos um bom centro de treinamento, o PVC teve lá, Zinho conhece. Próximo ano teremos a inauguração de mais um módulo do profissional, né, que hoje o que temos no profissional de 6 meses será destinado às categorias de base. Com isso você vai estar fomentando também a formação. Temos jovens valores hoje no elenco, já vendidos, aí a maior venda do futebol brasileiro até hoje de transferência foi feita pelo Flamengo, no caso do Vinícius Júnior. Isso está registrado, a maior transferência, acho que isso também é um case de sucesso. Infraestrutura física, saneamento das questões financeiras, ou seja, tem dito por vocês todos, inclusive agora repetido por você, Quesada, que o Flamengo tem um baita elenco. Eu considero assim. Não. E nós entendemos dessa forma. Portanto, o nosso entendimento é que o Flamengo está no caminho. Se vai ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, o tempo dirá. Né? Se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas nós temos que ter a convicção, temos que ter o cuidado para que as interferências externas não poluam a tomada de decisão, né? Que no futebol brasileiro é muito difícil isso ocorrer, né? Porque a gente sabe que os clubes são eminentemente políticos, mas que elas não poluam a tomada de decisão e nem sair do trilho. Porque, com certeza, o Flamengo já está consolidado como um dos gigantes do futebol brasileiro e futebol mundial. E é uma questão realmente de estar nos campeonatos, disputando em cima, disputando os títulos, para voltar. Mas quem sabe é ganhar uma Libertadores, que é o sonho aí de todo torcedor. Desculpa, eu só preciso fazer o intervalo. Em cima do ponto aqui para fazer o intervalo. Se pudesse, não tem intervalo, né? Não, é bom que tenha, vamos comemorar que tem.